agora de um conterrâneo, hein? Da minha terrinha? É. Natal presente aqui, um convidado para pergunta. O Rubens Manuel Lemos Filho, de Natal. Meu grande amigo. Manda um abraço aqui para todos, parabeniza por você estar aqui, por nós do programa do Sócio termos de convidado. Convidado, o maior orgulho, diz ele, do futebol potiguar, Marinho Chagas. Então é o seguinte, ele faz duas perguntas para você. Como você se sentiu fora do Mundial de 1978 e o Brasil jogando com Edinho e até Toninho Baiano naquela posição? Foram improvisados pelo Cláudio Coutinho. E Rodrigues Neto também, né? Também, mas o Rodrigues era da posição. Era da posição. Era da posição. Isso mesmo. Você e Paulo César Caju, primeira pergunta, como é que você se sentiu fora? Agora, você e Paulo César Caju foram punidos pela rebeldia e você convocaria hoje o André Santos para a seleção brasileira? Ele te manda um abraço, Rubens. Obrigado, me lembro. E aproveitar também o Alan 10 aí. O Alan participa aqui com a gente lá de Natal. O Alan também, jornalista. Né? Jornalista. Um abraço ao Alan também. Rubens, um abraço, Rubens. Muito obrigado. Em 78, pelo Fluminense, eu não posso mentir porque eu sou público e está na internet. Eu fiz 28 gols pelo Fluminense. Mais do que Ribeirinho, Fumanchu e Nunes. 3 atacantes. E teve um torneio em Goiás, onde eu fui artilheiro do torneio, e o Fluminense foi campeão. E o Sebastião Araújo, falecido, que Deus tenha sua alma, era o brasileiro de Cláudio Coutinho nessa época. E ele disse, Marinho tá um cacho, tá um cavalo. Tá voando. Tá bem, tá voando. Tem que convocar o garoto. Não tinha ido para a Europa, foi Edinho. Foi uma decepção na Europa. Aí veio a convocação final para ir para a Copa do Mundo. Mas nessa convocação, houve um reencontro e tal. Então, era Luiz Pereira, melhor técnico central da Europa, no Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Falcão, campeão internacional, revelação do brasileiro. Eu e Paulo César Caju. Nós reivindicamos um prêmio que o Horta deu $2.000 por cada jogador, deu 3 herreiros. E a seleção brasileira estava dando $500 por partida para se classificar. Eram 1.500, 3 jogos e mais classificação, que seria $1.000, é 12.500. Você acha, peraí, vamos explicar isso direitinho. Você acha que você não foi convocado em represália a essa reivindicação que você, Caju, Falcão... Falcão não falou nada, mas foi. E Luiz Pereira. Luiz Pereira fizeram, no caso, da premiação. Isso aí. Nós reivindicamos. Entendi. Mas Falcão não falou. E o André Richer era o diretor de futebol na época. Mas como parece que o Edinho era noivo da filha de André Richer, e Edinho, quase zagueiro, São Paulo foi o Amaral, para 78, o Amaral, que era no Guarani. Guarani depois já era do Guarani. Polozzi também foi. Polozzi foi da Ponte Preta. Isso. Foi os dois quase zagueiros. E Gabriel foi o titular. O Abel também foi. O Abel também foi. Isso. Então eu acho que foi uma provocação mais política do que própria técnica. Porque a Globo mesmo, naquela época o Fantástico fez uma pesquisa, que lateral esquerdo eu fui disparado como titular. Eu fui com quase 90% de votação do povo brasileiro, eu e Marco Antônio, entendeu? Ou então eu e Rodrigues Neto, entendeu? Mas nada de Edinho como lateral esquerdo. O Júnior também tinha condição de ir? Mas o Júnior estava começando ainda. Ele estava começando. Ele estava se firmando. Estava se firmando. Mas já era titular do Flamengo. Sem dúvida. Já era titular do Flamengo. Por sinal, tem uma passagem do Flamengo, que eu quando a seleção foi treinar no Flamengo, eu passei a cabeça na cabeça de Júnior e falei, você será o titular da seleção brasileira. E realmente vai lembrar vocês isso aí, meu ídolo Júnior. Então, eu acho que eu perdi 2 Copas do Mundo, não por rebeldia, por teimosia dos treinadores. Primeiro, Cláudio Coutinho, que ele gostava muito de overlap, era goleiro abutre, era meio de campo rotativo, é um linguajar que não existia naquela época. Jogando futebol, tem que falar oxente mais love, o bichinho como vai, chuta aqui, chuta ali, passa pra cá, tem que falar bem nordestino mesmo, que é para entender. Porque se você explicar direto pro jogador, ele está pensando depois do jogo o que vai fazer. E não pode demorar muito na palestra, tem que falar necessário. Se falar muito, acabou, ele não vai fazer mais nada dentro do campo. Entendeu? Como o Garrincha na época, entendeu? Então veio a de 82. Era o pneu técnico, você no São Paulo. Eu no São Paulo. No São Paulo eu fui bicampeão paulista, vice-campeão brasileiro, ganhei bola de prata, melhor do Brasil. E o Terence Santana levou o Pedrinho na lateral esquerda e levou o Júnior. Então eu vou criticar quem achava que eu ia brigar com o Júnior pela posição ao contrário.
Eu sendo reserva de Júnior, para mim era um orgulho, porque o Júnior já estava realizado. Estava na ponta dos Não, caras. e o Flamengo tinha sido campeão brasileiro, já estava bem, entendeu? Tinha sido campeão mundial já em 82, em 81 foi campeão mundial, entendeu? Apesar dos argentinos não participarem daquela Copa, por causa da Guerra das Malvinas, mas pelos méritos do Flamengo, é campeão mundial. E o Júnior já estava com bagagem, então era um prazer ir no banco reserva de Júnior. Aí levaram o Pedrinho, que nem jogou nenhuma partida, jogou o Júnior. E por sinal perdeu para a Itália por 3-2. Então eu acho que perdi 2 Copas de graça. Mas não vou dizer que falar mal dele, não. Eu acho que naquela época existia muita vingança dos treinadores. Hoje não. Hoje o treinador, você vê que o Mano Menezes convoca o jogador com tranquilidade, sabe? Não tem satisfação andar. Exatamente sobre isso. Sim ou não? Você levaria o André Santos para a seleção? Para falar a verdade, nesse momento não. Não. Nesse momento não. Eu levaria outro lateral, sabe? Quem é? Eu levaria esse tal Leão. Bom jogador, jogou na Copa de 2010. Ah, o Michel Bastos. Ele tá muito bem. Está muito bem na França. E levaria o garoto E o do Real Madrid, Marcelo? Marcelo também, outro grande jogador, Marcelo. Entendeu? Está muito bem o Marcelo. Porque o André Santos já provou já. Já jogou na Copa das Américas, já jogou. Falhou no amistoso contra a Alemanha. Contra a Alemanha, entendeu? Não foi bem contra a Alemanha, foi querer dentro da área ali, e saiu o segundo gol ali. Eu acho que tem que dar oportunidade para aqueles que quer aparecer, entendeu? O próprio Júlio César do Grêmio está na fase boa, verdade. Está na fase boa, entendeu? Tem que dar oportunidade para a rapaziada, fazer teste. O seu apelido qual era? A bruxa do Nordeste. Explica agora, a gente vai ver, você explicando o porquê da bruxa. Olha só. Ô Marinho, por que é que teu apelido é bruxa? É até uma gozação, mas isso é de companheirismo mesmo, é de amigos, porque quando a pessoa está em concentração, então tem vários apelidos. Eu tenho apelido por bruxa porque eu acho que eu sou bastante simpático, me sinto bastante simpático. Eu acho que isso aí é bobagem mesmo, também tem vários outros que têm apelido, mas só dentro de campo, então a concentração. Fora da concentração, todos respeitam o outro. Mas eu acho que é ambiente que é dos melhores, tá uma prova aí, todo mundo se entendendo, o companheirismo fora de série. E agora vamos que a torcida brasileira está me assistindo, tem que ficar tranquilo, que todos nós estamos muito tranquilos, não tenho nenhum mal intencionado com o outro. Dizer que eu tenho inveja de Marco Antônio tem inveja, não é nada disso. Ao contrário, Marco Antônio é um cara fora de série, também respeito muito, é um caracão, me sinto muito honrado de ser sua reserva. Mas vamos pensar no tetracampeonato, que é muito importante para nós. O Alessandro Freire de Maceió, Marinho, te diz o seguinte: como foi chegar na Alemanha em 74, você falou ali do Tetra, você e Marco Antônio, numa seleção que vinha de um título badalado no Tri do México em 70, e como é que foi aquela responsabilidade de tentar o Tetra e, no caso, não ter conseguido? Primeiro eu digo o seguinte, titular ia ser o Wendel, não ia ser Leão. Houve amistoso na França, na Basileia, que o Wendel se machucou, o Wendel era o titular, e o Leão entrou. O Nelinho entrou como titular, depois entrou o Zé Maria. O centroavante era Levinha, se machucou. Aí tiraram Jardim da ponta direita, botaram para centroavante. Eu falei com o Leiva e mandou um abraço pro Bruno. O Levinha, que ele era bonito igual a mim, e até hoje, ele é um amigão bonitão igual a mim. Um abraço, Levinha, para você. Viu? Então o Levinho era o centroavante, que é uma esperança nossa. O César também, o César maluco, doido, também. Então, daí o Zagallo optou por Jairzinho pro meio de campo. Uma imagem sua na seleção brasileira. E colocou o Valdomiro na ponta direita, o Vicenzinho na ponta esquerda e aí tirou o Piazza, colocou o Carpegiani e Paulo Serracaju no meio de campo, e Rivelino os três, entendeu? E ficou os 4 defesas, no caso, Zé Maria, Luiz Pereira, Marinho Pérez e Marinho Chagas, entendeu? E nós perdemos para a Holanda, mas perdemos para a Holanda porque realmente tiraram o nosso jogo, que era para ser Iniesta, e botaram lá para Gelsenkirchen, fronteira da Holanda. Isso mesmo. Que a torcida nossa não teve... Um campinho pequeno, né? Agora sabe por quê? Vocês tiveram chance de ganhar aquele jogo. Eu vou dizer agora por quê, porque pouca gente não explica aí, pouca da imprensa sabe disso. Porque o João Avelange ganhou a FIFA, ganhou do inglês, dentro da Alemanha, um sul-americano, presidente da CBD na época, um homem que é descendente de francês, o João Avelange. Então quando o João Avelange ganhou a FIFA, então fizeram tudo para a gente ser campeão. Fizeram de tudo. Mudaram treinamento, e hotel atrasava onda, atrasava avião, sabe? Então foi muita dificuldade para a nossa seleção. E o Zagallo
sabe, Xiroque, o pessoal não falava nada de alemão, não falava nada de inglês, quem traduziram a Cláudio Coutinho e a Bento Parreira. Então ele ficou muito perdido assim, e teve muitas contusões. Foi muito modificado o time durante a Copa do Mundo. Durante o campeonato, porque são 7 jogos. A sequência da competição. São 7 jogos muito rápido. Se não tiver um time armadozinho em 7 jogos, começou do início até o final, não se ganha. Até do próprio jogo da eliminação da Holanda para a disputa de terceiro e quarto contra a Polônia, eu lembro que jogou Ademir da Guia, jogou Alfredo Mostarda, e que não tinham tido ainda, não tinha entrado em campo quando o Luiz Pereira foi expulso. O Marinho foi expulso, o Luiz Pereira foi expulso. Foi expulso, aí entrou o Mostarda. Alfredo Mostarda. Teve um bate-boca, Você brigou com o Leão, não? Não, o Leão realmente no vestiário veio pra cima de mim. Depois desse jogo? Depois do jogo. Ele tá conformado agora, você só quer... Pensa que você quer dizer, veio pra cima de mim, mas aí Jairzinho peitou ele, Luiz Pereira também, que é palmeirense, peitou ele também. Pô, o Marinho é uma criança, quer mais quer Marinho? Briga comigo, Jairzinho falou, Aí ele voltou. E até hoje não se falamos, mas eu respeito, eu acho que já passou há muitos anos, mas eu não tenho amizade com ele, não falo mal dele. Bom treinador, tá rico, tá bom, pra mim não interessa, entendeu? Mas que realmente, para sair do gol, aliás, não só ele, todos os goleiros do nosso país, gol de pequena não se pode levar. Bahia e Fluminense, Marinho, se enfrentam no próximo fim de semana em Pituaçu. Esse confronto decidiu quem seria o finalista do Campeonato Brasileiro de 1988 contra o Internacional. A partida foi em 89, graças aos problemas de calendário do nosso futebol. O marco do jogo foi o público. Mais de 110 mil pessoas estiveram na Fonte Nova, o maior da história do antigo estádio baiano. Vamos lembrar como foi esse jogão no Arquivo da Bola. A torcida do Bahia compareceu em massa para o jogo, confiante na vitória do time da Boa Terra. Mas antes da partida aconteceram problemas que até hoje, quase 23 anos depois, ainda enfrentamos no futebol brasileiro. Quem foi à Fonte Nova naquele 12 de fevereiro sofreu com a falta de organização e com a excessiva truculência da polícia. Mas quando a bola rolou, foi o Flu que saiu na frente com o Washington. De cabeça, o ídolo Bobô deixou tudo igual. E antes do intervalo, quase o Bahia marcou o segundo. Na etapa final, Paulinho Andreoli, por pouco, não desempatou para o Fluminense. Mas foi o Bahia, apoiado pela torcida, que chegou ao segundo gol. Gil pegou o rebote da defesa e chutou forte, sem chance para Ricardo Pinto. A invasão de campo por alguns torcedores fez o árbitro Dulcídio Vanderlei Bosquilha protestar contra a situação. Eu já pedi, implorei, pelo amor de Deus. Tem muito pico ainda no campo para comemorar. Eu não aceito isso. Pelo amor de Deus, a polícia é inoperante. Ela está só olhando. Me ajude, pelo amor de Deus. O Bahia ainda teve chances para aumentar o placar, mas ficou nisso. Bahia 2, Fluminense 1. Após o jogo, o craque Bobô profetizou o destino daquela equipe. Agora é só Bahia, agora é só título nacional. No futuro bem próximo é o Internacional, como é que fica? Esperamos que dê Bahia. Marinho, o Francisco da Silva Santos, de Salvador, te diz o seguinte: com as melhorias do futebol, tecnologia, os avanços nos tratamentos psicológicos, fisioterapeutas, toda a estrutura médica e tudo mais, qual futebol que é jogado melhor para você? O de hoje ou dos anos 70? Aí ele fala o que ele acha. Particularmente, acho que o que falta hoje é mais amor à camisa e respeito ao torcedor. Ele pergunta para você se é isso mesmo. A pessoa entrava machucada, a pessoa entrava com anestesia na perna, queria que o seu clube ganhasse. Até o próprio Garrincha, esse cara ficou da sua vida mesmo, ficou até fortalejado, talvez até foi paralítico porque morreu antes. O cara que queria jogar, amor ao clube, né, naquela época. Então eu acho que isso aí que falta hoje, é isso aí ao clube, ao jogador. Marinho, falando da sua época, antes da gente ver os grandes lances da rodada, da última rodada, o Luciano do Rio de Janeiro, Luciano Moreira, te pergunta o seguinte, vai devagar, hein? Okay.
qual era a farra mais comum no seu tempo de concentração? Pra falar a verdade, era acabar o jogo e ir lá para o Garoto de Ipanema. É mesmo? É, Garoto de Ipanema. Tinha Niterói, né? Lá da rua. E tinha o Garoto de Ipanema, na Vinícius de Moraes. Isso, acho que acabou, né? Ah, existe. Da sua geração. Ainda existe. Ainda existe ainda? Existe. Niterói ainda? Niterói, em Niterói não, existe Ipanema. Não, lá do outro lado da rua. Ah, não, esse eu acho que não tem mais Acho que é um prédio ali agora, parece. Não tem mais não, é um prédio. É outro barzinho, chamado Niterói. Garoto de Ipanema e Niterói. Ali é o nosso encontro, né? Aí o Paulo César Caju, era Doval, é o Bernardo do voleibol, era Renan, era a própria Isabel, jogador de voleibol, tantas outras, até a Elô Pinheiro também, Aparecida, que era a rainha, que é a Garota de Ipanema, né? Então ali deu tudo que é tipo de mulher, que é tipo de jogador de futebol, deu tudo que é tipo também. O João Saldanha, muito atuador ali no ponto da imprensa. Era Sandro Moreira, era Arnaldo Santiago, o juiz, o árbitro. Arnaldo César Coelho. Arnaldo César Coelho. Já o Wright, não, o Wright tem metido a Galã. Galã, não é muito bonito. Mas e na concentração, Marinho? Rapaz, na concentração... Entre vocês vou lá. contar uma história aqui que eu espero que o Brito não fique com raiva de mim, né? Bem rapidinho. Eu vim colocar com o Brito no quarto. Para Brito me dar conselho. A primeira coisa que o Brito fez foi abrir uma bolsinha assim, com 6 garrafas de batida, uma de beterraba, uma de coco, uma de maracujá, 7 batidas. Aí daqui a pouco chegava cada jogador, tomava um copinho e ia pro seu quarto. E no dia ganhava. E foi administrar contra o Santos que tivesse a batida. Fiz o gol, foi batizado mesmo, né, Marinho? Batizado mesmo. Foi batida beterraba do outro Quem é esse galego, batizado? Ô, Marinho doido. Oi, rapaz. Vamos ver lance bonito agora? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Os gente. lances mais bonitos da rodada desse fim de semana, a gente vai curtir agora no Câmara. Que beleza. Flamengo levando o Pedro, o Atlético Paranaense. Damião acabou com o Palmeiras, 3-0. Amigo, eu acho que o nosso treinador acertou. Ele acertou dar oportunidade, porque ele está numa fase excelente. Camisa 9. Ele está numa fase excelente, né? Uma fase excelente mesmo, o cara. Porque ele está naquele. Como o Dario naquela época. Tudo dá certo. Marinho, tem algumas perguntas aqui, de alguns sócios, que você já respondeu. Por exemplo, a Alessandra Barbie de Oliveira de São Paulo, que faltou para a seleção conquistar o teto em 74, você já respondeu que foi a questão do time muito mexido e tudo mais. Machucado também, muito machucado. O Jorge Júnior de Santarém, você como grande lateral esquerdo que foi, quem deve ser o titular da seleção nessa posição? Hoje você já respondeu que é o menino lá do Lyon, que você daria também o Marcelo, né? O Marcelo também, o Júlio César também. É a oportunidade aos jovens, sabe? Aqueles que já jogaram na seleção, já tem essa oportunidade. Vamos ver agora quem não viu. Entendeu? Para avaliar. Tem que avaliar. O Rubem José Scherer de Porto Alegre, ele elogia você que foi um brilhante lateral do Botafogo da seleção. E como é que você se definia? Se era somente lateral, considerado um ala? Você era um lateral, mas que avançava muito, né? Eu avançava muito, mas eu ajudava muito meio de campo. Do próprio São Paulo mesmo, que eu fui para o São Paulo. Ataque, né, Marinho? Porque quando eu via que o treinador botava o ponto em cima de mim, era o contrário, o ponto que me marcava. Então o que eu fazia? Eu vou para o meio do campo, e vai ficar 2 e vai sobrar 1. Aí ficava um ponto no meio de campo em cima de mim. A gente vai ver mais você no São Paulo. Continua respondendo. Entendeu? Então eu acho que hoje os laterais, poder sentir que está muito fechado a sua lateral, vá para o meio, vai ajudar o meio de campo, porque
Ali você pode tabelar, ali você pode fazer um bocado de coisa ali. Porque no meio de campo é espaçoso e é mais fácil, depois você passa para o fundo, para a sua posição normal, que você é lateral. Entendeu? Assim, mas aí só acho que do jogo final contra o Grêmio, vou mais ou menos lembrar assim, não está aqui anotado não, você tá Pra você vendo, ver, né? Porque... Valdir Pérez, Getúlio, ali era o Gacém, Gacém, mas era o Oscar que chegou depois, Oscar, Dario Pereira e Marinho, era Almir, Heriberto. E era muito difícil dar um passe errado também, sabe? Porque ele já estava com experiência e sabe, pode ir, embaixo da bola, devagarinho por cima do sabe? Aí o Tarcísio, Paulo Isidoro, não, era o Tarcísio. Ele quis dar. Entre as pernas para ele. Mas já. Fica aí, Tarcísio, tu vai, Tarcísio. Meio campo você, meio campo tinha o Almir, o Renato Pé Murcho, né? Pé Murcho. E ali era o Renato Sérgio. Isso, o ataque era o Paulo César Tatu, o Serginho Chulapa e o Mário Sérgio. Antes o Zé Sérgio, depois o Márcio chega pegou o Zé Sérgio. A gente chamava de Pé Murcho, né? Isso, o Heriberto ou Everton jogavam os dois. E o Serginho Chulapa, né? Que está no Santos agora, né? Não está mais trabalhando lá não, mas está lá em Santos. E o Zé Sérgio, ele deitou e rolou comigo, porque eu pegava a bola, né? Que eu era direito. Técnico Carlos Alberto Silva. Ele corria na linha e eu dava assim no meio, entre o back central e o lateral. A bola fazia curva assim, e ele vinha e pegava aqui. Então ele, na explosão, até esse jogo aí, se não me engano, acho que eu dou 3 passes para o Serginho fazer 3 gols. Aí é contra o Corinthians, tem mais. Não, isso aí... já mudou. Isso aí é contra o São José, que ganhamos o segundo turno. É gol meu. O São José que fez uma grande campanha nessa campeonato de 81. E jogava pelo empate, São José fez 1-0. Aí depois Renato fez 1-0 contra, aí ganhamos o segundo turno, aí disputamos com a Ponte Preta. Verdade. Aí é Santos e... Na Vila, isso. Na Vila, aí eu operei meu joelho aí. Eu ganhei da cabeça do Amarola. Mas se machucou, né? Machucou o joelho, foi. Aí o menisco aí, ó. Subi mesmo, não tinha medo não. E até hoje não tenho medo mesmo não. Ficou quanto tempo parado, Marinho? Porque mais ou menos naquela época, uns 3 meses, né? Hoje em dia é 15 dias, né? Verdade. Porque o doutor Lito Toledo era um açougueiro danado, né? Meu amigo, eu queria que Deus tenha sua alma, mas o doutor Lito Toledo era um açougueiro danado. Eu podia ver um joelho machucado que ele cortava. O sócio pergunta no CT foi ao CT João Saldanha. Marinho conheceu muito bem. Conversar com Márcio Azevedo e Cidinho. No atual elenco do Botafogo, ninguém tem mais tempo de casa do que o Cidinho, hein? São 10 anos de alvinegro. O meia de 18 anos foi promovido ao time profissional este ano, depois de conquistar a Taça Guanabara de juniores. Começamos o Sócio Pergunta no CT com o Cidinho, com a questão do Rubens José Scherer, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Cidinho, qual a sua opinião sobre as categorias de base no futebol brasileiro?